Uma professora de música que não conseguia mais ouvir uma nota sem entrar em pânico, encontrou sua melodia mais linda nos olhos de um cachorro vira-lata que também tinha suas próprias batalhas para enfrentar. Esta é a história de Marina, uma mulher de 35 anos cujas mãos pararam de tocar piano quando o pânico começou, e um pequeno sobrevivente resgatado de uma enchente que chegou para mostrar que a lealdade vai muito além das nossas imperfeições. É sobre como dois corações feridos podem compor juntos a sinfonia mais bonita que você já ouviu, a do amor incondicional. Prepare o coração, porque o que você vai ouvir hoje vai te fazer entender que, às vezes, salvar alguém é exatamente o que precisamos para nos salvar também. Se você ama cachorros assim como eu, inscreva-se no canal. Aqui você encontra histórias emocionantes que sempre trazem lições que transformam vidas. A chuva batia forte contra as janelas do pequeno apartamento no 3º andar. Marina estava sentada no canto da sala, abraçando os joelhos, tremendo. Não era de frio. O piano de cauda, aquele lindo instrumento que um dia foi sua maior paixão, estava ali, a poucos metros de distância, coberto por um pano branco. Faziam 8 meses que ela não tocava uma única nota. 8 meses desde aquela apresentação no Teatro Municipal, quando tudo desmoronou. No meio de um concerto de Chopin, seu coração começou a disparar sem controle. As mãos suaram, a respiração ficou presa, o mundo girou. Foi a primeira crise de pânico, e não seria a última. Agora, aos 35 anos, Marina vivia uma vida pela metade. A música tinha se tornado sua maior fonte de terror. Naquela noite chuvosa, sua melhor amiga, Júlia, havia mandado uma mensagem. Queria que Marina fosse com ela ao abrigo Esperança como voluntária. Marina suspirou fundo. Sair de casa, ir a um lugar cheio de barulhos a deixava ansiosa, mas ela sabia que Júlia tentava, gentilmente, trazê-la de volta ao mundo. Com o coração apertado, Marina digitou de volta: "Que horas você quer que eu vá?" Ela não sabia, mas aquela simples aceitação estava prestes a mudar completamente o rumo de sua vida. Na manhã seguinte, Marina vestiu uma roupa simples e saiu de casa pela primeira vez em 3 dias. Cada passo até o carro era uma vitória silenciosa contra a ansiedade. O abrigo Esperança era humilde, mas cheio de vida. Júlia já a esperava, com aquele sorriso que sempre a acalmava. No corredor dos canis, a maioria dos cachorros latia, pulava, tentava chamar atenção. Mas então, seus olhos foram atraídos para um canil mais ao fundo, onde um cachorro estava completamente quieto. Era um vira-lata de porte médio, tricolor, branco com manchas caramelo e cinza. Ele estava deitado, observando tudo com olhos profundos e tristes. Diferente dos outros, ele apenas levantou a cabeça lentamente quando a viu se aproximar. Marina se agachou. Seus olhos encontraram os olhos dele, e algo inexplicável aconteceu. O mundo inteiro silenciou. 2 almas machucadas, 2 criaturas assustadas. "Oi!" Marina sussurrou, estendendo a mão timidamente através das grades. O cachorro se levantou devagar e caminhou até ela. Ele não pulou, não latiu, não fez alarde. Apenas encostou o focinho suavemente contra os dedos de Marina, fechando os olhos como se aquele toque fosse exatamente o que ele precisava há meses. Carlos, um voluntário mais velho, se aproximou. "Vejo que você conheceu nosso garoto especial", ele disse suavemente. Marina perguntou por que ele estava sozinho. Carlos suspirou. "Esse menino foi resgatado de uma enchente. Depois que se recuperou, descobrimos que ele tem epilepsia. Precisa de medicação diária, cuidados especiais. Muitas pessoas vêm, mas quando descobrem, desistem. Ele já viu tantas pessoas irem embora que acho que desistiu de ser escolhido." Marina sentiu o coração se partir. Olhou para aqueles olhos que guardavam tanta dor e esperança perdida. E então ela entendeu. Não foi coincidência. Foi destino. Marina segurou a grade com as 2 mãos, as lágrimas caindo livremente,
e olhou fundo nos olhos daquele cachorro. Beethoven, ela sussurrou, e o nome saiu de sua alma como uma oração, como uma promessa sagrada. Você vai ser o meu Beethoven, e eu vou ser a sua pessoa, para sempre. O cachorro inclinou a cabeça, e sua cauda deu um pequeno abanar hesitante. Eu quero adotá-lo, Marina disse a Carlos, sua voz firme. Eu também tenho minhas próprias batalhas, mas olhando para ele, sinto que fomos feitos para nos encontrar. Eu escolho ele, com toda a epilepsia, com todo o medo, com todas as imperfeições. Eu escolho ele. Carlos sorriu. Em todos os anos que trabalho aqui, nunca vi uma conexão assim, tão imediata, tão certa. Júlia apareceu e Marina a olhou com um sorriso lindo no rosto, apesar das lágrimas. Ju, este é o Beethoven, e ele vai para casa comigo. Os primeiros dias com Beethoven em casa foram como aprender uma nova língua. Beethoven explorou o apartamento com cautela. Marina o observava nervosa, sem saber o que fazer. Para sua surpresa, depois de explorar o novo lar, ele voltou direto para perto dela. Não pulou no sofá, apenas se deitou aos seus pés, encostando o corpo contra suas pernas. Aquela noite foi a primeira em meses que Marina dormiu sem pesadelos. Os dias foram se transformando em uma rotina delicada. A medicação regrada, as caminhadas pelo quarteirão. No início, Marina mal conseguia sair do prédio sem sentir o peito apertar, mas ter Beethoven ao seu lado, caminhando calmamente na coleira, era como ter uma âncora. Ele andava no ritmo dela, parando quando ela precisava respirar fundo. Você é muito especial, sabia? Marina dizia para ele. Parece que você entende tudo. A ansiedade ainda voltava. E se Beethoven tivesse uma convulsão e ela falhasse em cuidar dele? Mas sempre que o pânico ameaçava tomar conta, Beethoven parecia perceber. Ele se aproximava, encostava a cabeça em seu colo e ficava ali, respirando calmamente. E assim, dia após dia, dois seres quebrados começavam a colar um ao outro de volta. 2 semanas após a chegada, veio a primeira tempestade. Um som grave, gutural, vindo da sala. Marina largou tudo e correu. Beethoven estava no chão, o corpo rígido, tremendo violentamente, a primeira convulsão. Não, não, não! Marina caiu de joelhos ao lado dele, as mãos tremendo tanto que mal conseguia se mover. O pânico começou a subir pela sua garganta. Mas então algo clicou. Ela lembrou. Não toque nele. Afaste objetos. Cronometre. Mantenha-a calma. Com as mãos ainda trêmulas, Marina afastou a mesinha de centro, pegou almofadas e o celular. 45 segundos. Está tudo bem, Beethoven. Ela sussurrava repetidamente, as lágrimas escorrendo livre. Eu estou aqui. Eu não vou deixar você. Quando a convulsão parou, Beethoven ficou deitado, desorientado. Marina esperou alguns segundos e gentilmente se deitou no chão ao lado dele. Você é tão corajoso, ela disse. Você luta tanto e eu nem percebo, não é? Você acorda sem saber se vai ter uma crise, mas ainda assim me faz sentir segura. Você é muito mais forte do que eu. Aquele momento, deitados no chão, selou seu entendimento. A lealdade de Beethoven não era passiva, era uma cura ativa. Ele confiava nela para estar presente em suas piores crises, e isso a forçava a estar presente na dela. Pela primeira vez desde sua crise de pânico, Marina havia enfrentado uma emergência real, e não desmoronou. Ela tinha sido forte. Por ele. E isso mudou algo dentro dela. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Marina jamais imaginou que poderia ter. Acordar com propósito. Ser necessária. Nos momentos em que a ansiedade sussurrava que ela deveria ficar escondida do mundo, Beethoven estava lá, esperando pela caminhada. Marina voltou lentamente a dar aulas. Beethoven sempre ficava deitado no canto da sala, uma presença silenciosa, mas reconfortante. Um dia, Marina fez algo que não fazia há meses.
Ela tirou o pano branco que cobria seu piano de cauda. O medo veio como uma onda, mas então ela olhou para Beethoven. Ele tinha suas próprias batalhas diárias, seu próprio medo constante, e ainda assim ele acordava todo dia e escolhia viver. Marina respirou fundo e pressionou uma tecla. Dó. Um som puro, simples. Nada de ruim aconteceu. Ela tocou outra nota, e outra. Uma melodia simples que fluía de seus dedos. Beethoven se levantou e caminhou até o piano. Ele se sentou ao lado do banco, encostando seu corpo contra a perna dela, e ficou ali, ouvindo. Sua presença dizia: "Eu estou aqui. Você está segura, continue." Ela continuou, redescobrindo algo que pensou ter perdido para sempre. Ao parar, Marina abraçou Beethoven com toda a força que tinha. "Obrigada." Ela sussurrou no pelo macio dele. "Obrigada por me lembrar que é possível voltar a viver." Os meses passaram, e o vínculo entre eles cresceu de maneiras que Marina nunca imaginou possível. Marina sabia que se Beethoven conseguia ser tão corajoso contra a epilepsia e o abandono, ela também conseguiria contra o pânico. Mas a verdadeira prova da força do vínculo veio em uma terça-feira comum. Marina estava na sala quando sentiu aquela sensação horrível, o coração acelerando sem motivo, a respiração ficando curta, o pânico subindo como uma onda gigante. Ela tentou as técnicas de respiração, mas o pânico só crescia. Caiu no sofá, lutando para respirar, certa de que desta vez ia desmaiar. E então Beethoven apareceu. Ele estava na varanda, mas de alguma forma ele sentiu. Ele sempre sentia. Beethoven correu e, sem hesitar, pulou no sofá, algo que raramente fazia. Ele se posicionou com as patas dianteiras no colo dela, pressionando seu peso contra o peito de Marina, e começou a lamber delicadamente seu rosto. O peso dele, a pressão constante, começou a acalmar seu sistema nervoso. Marina descobriu depois que essa é uma técnica chamada terapia de pressão profunda, usada por cães de serviço treinados. Ela o abraçou com força e ele ficou ali, firme como uma rocha, respirando calmamente como se dissesse: "Respire comigo. Eu estou aqui. Você não está sozinha." A crise passou. Pela primeira vez, Marina conseguiu sair de um ataque de pânico não por conta própria, mas porque este cachorro incrível estava ali, segurando ela, literalmente e emocionalmente. "Você sabia, não sabia?" Ela disse, maravilhada. "Você sentiu que eu estava precisando de você." Beethoven lambeu sua mão suavemente, como se dissesse: "Sempre vou sentir, sempre vou vir." Naquele momento, Marina entendeu a verdade profunda. Eles haviam se salvado mutuamente. Ela o salvou da solidão do abrigo. Ele a salvou da prisão do medo. Juntos, eles eram mais fortes do que jamais seriam sozinhos. A primavera havia chegado quando a segunda grande tempestade aconteceu. Beethoven estava radiante, as convulsões controladas há quase 2 meses. Mas numa manhã de sábado, Marina acordou e ele não estava ao lado da cama como sempre. Ela o encontrou na sala, tendo uma convulsão, mas não era como as outras. Esta era diferente, mais violenta, mais longa. Marina caiu de joelhos ao lado dele. 2 minutos, 3 minutos, 4. Passava dos 5, o limite perigoso que o veterinário havia alertado. Com as mãos tremendo violentamente, ela ligou para a clínica veterinária de emergência. "Ele está tendo uma convulsão há mais de 5 minutos. Preciso levá-lo agora." Ela o enrolou na manta favorita dele, sentindo o peso inerte em seus braços, e correu descalça para o carro. Não tinha pego a chave da casa, a carteira, nem trocado de pijama. Ela só tinha ele nos braços, e o medo de perdê-lo era maior que todo o pânico que já sentira na vida. A clínica ficava a 15 minutos, mas pareceram 15 horas infinitas. Quando chegaram, a equipe veterinária o levou correndo para dentro. Marina ficou na sala de espera tremendo, rezando, implorando ao universo que não o tirasse dela. Quando o veterinário finalmente saiu, 2 horas depois,
Marina se levantou tão rápido que quase caiu. Ele está estável, o Dr. Henrique disse, e Marina sentiu os joelhos fraquejarem de alívio puro. Marina entrou na sala onde Beethoven estava deitado, ainda sedado. Ela puxou uma cadeira bem próxima e pegou delicadamente sua patinha. Eu estou aqui, ela sussurrou, as lágrimas caindo livremente. Assim como você sempre está para mim. Eu não vou sair daqui, tá ouvindo? Você não está sozinho. Nunca mais vai estar. E ela ficou, a noite inteira. Quando as enfermeiras ofereceram um cobertor, ela aceitou, mas não se moveu da cadeira. Quando Beethoven começou a despertar da sedação, nas primeiras horas da manhã, a primeira coisa que ele fez foi procurar por ela. Seus olhos cansados vasculharam a sala até encontrarem Marina, e quando encontraram, sua cauda deu um pequeno abanar fraco. Oi, meu guerreiro, ela disse, acariciando sua cabeça com todo o cuidado do mundo. Você voltou para mim. Beethoven não tinha forças para fazer nada, além de olhar para ela. Mas naquele olhar havia tudo: gratidão, amor, confiança absoluta. Ele sabia que ela estaria ali, e Marina estava, assim como ele sempre esteve para ela. Os dias após a crise foram de adaptação e cuidados redobrados. O medo de Marina poderia ter se transformado em paralisia, mas não. Se transformou em determinação feroz. Ela não ia apenas cuidar dele, ia garantir que cada dia dele fosse preenchido com amor e dignidade. Ela criou uma rotina ainda mais cuidadosa. Anotava tudo em um diário detalhado de sintomas e comportamentos e instalou câmeras pela casa para monitorá-lo quando precisava sair. Mas Beethoven também cuidava dela de volta. Nos dias em que Marina acordava mais ansiosa, ele não saía do lado dela. Ele adiava até a ida ao banheiro só para ficar perto, encostando o corpo quente contra ela. Marina voltou a dar aulas com mais frequência e começou a falar abertamente sobre como Beethoven a havia ajudado a superar o pânico. Professora, como você conseguiu superar o medo? Perguntou uma aluna adolescente um dia. Eu não superei completamente, ela respondeu com honestidade total. Coragem não é a ausência de medo, é fazer as coisas apesar do medo. E ter alguém ao seu lado que acredita em você, mesmo quando você não acredita em si mesma, isso muda tudo. Eles entraram num ritmo de harmonia imperfeita, mas profundamente real. Marina ainda tinha dias ruins. Beethoven ainda tinha suas convulsões ocasionais. Mas agora eles tinham um ao outro. Um dia, Marina recebeu um convite especial. O Conservatório de Música queria que ela participasse de um concerto beneficente. Era um teatro grande, exatamente como aquela noite fatídica de 8 meses atrás. O pânico antigo começou a subir só de pensar. Mas Beethoven apareceu, como sempre fazia quando ela mais precisava, e colocou a cabeça no colo dela. Ela olhou para aqueles olhos castanhos que a conheciam tão profundamente. Pensou em todas as crises dele que ela havia enfrentado com coragem. Você acha que eu consigo? Beethoven lambeu sua mão com carinho. Está bem. Ela suspirou, um sorriso nervoso mas determinado aparecendo. Vamos fazer isso, juntos. Os dias antes do concerto foram uma montanha-russa emocional. Toda vez que Marina se sentava ao piano para ensaiar, as mãos suavam. E toda vez Beethoven estava lá, deitado aos seus pés, uma presença constante e reconfortante. Na noite anterior ao concerto, Marina mal dormiu. Beethoven, percebendo sua agitação, passou a noite inteira aos pés da cama dela, acordando sempre que ela se mexia. Quando amanheceu, Marina se sentou no chão com ele. Hoje é o dia, ela disse, segurando o rosto peludo dele entre as mãos. Eu vou subir naquele palco e vou tocar. E quando estiver lá, vou pensar em você, na sua coragem, na sua lealdade, em como você nunca desistiu de mim. Júlia levou Beethoven ao teatro mais cedo. O organizador, comovido pela história, permitiu que ele ficasse nos bastidores. Marina sabia que ele estava a poucos metros.
Ela não estava sozinha. Quando chegou sua vez de subir ao palco, ela caminhou com passos firmes, mas o coração disparado. As luzes estavam fortes, a plateia completamente lotada. Por um momento tudo girou, e ela pensou que ia desmaiar bem ali. Mas então ela fechou os olhos e sentiu. Sentiu a lembrança do peso dele no colo durante seus ataques de pânico, a firmeza da sua presença, o amor incondicional em seus olhos. Ela abriu os olhos novamente, olhou para a escuridão dos bastidores onde sabia que ele a esperava e caminhou até o piano com determinação renovada. Ela se sentou, ajustou o banco e então, antes de tocar, ela se virou para o microfone. A voz que saiu não era mais só dela. Era fortalecida por tudo que Beethoven lhe havia ensinado. Boa noite a todos, ela começou, sua voz firme ecoando pelo teatro. Há pouco mais de um ano, eu tive um ataque de pânico devastador neste mesmo palco. Achei que minha vida na música havia acabado. Mas então eu conheci alguém muito especial. Ele tem epilepsia. Ele foi abandonado. Ele poderia ter todas as razões do mundo para desistir. Mas ele me ensinou que força não é nunca cair. Levantar toda vez que caímos. Marina respirou fundo, sentindo as lágrimas chegarem, mas não as impedindo. Esta apresentação é dedicada a ele, a Beethoven, o cachorro vira-lata que me salvou quando eu mais precisava ser salva. E a todos vocês que também lutam batalhas invisíveis, vocês não estão sozinhos. E então ela começou a tocar. Ela escolheu Claro de Lua de Beethoven, claro. As notas fluíam de seus dedos como água, como se nunca tivesse parado. No meio da apresentação, Marina sentiu algo diferente. Não foi pânico desta vez. Foi paz. Uma paz profunda e completa de saber que, acontecesse o que acontecesse, ela estaria bem, porque ela não estava mais sozinha. Quando a última nota soou pelo teatro em silêncio absoluto, houve um segundo de quietude perfeita. E então, os aplausos explodiram como uma tempestade. Pessoas choravam abertamente na plateia, outras se levantaram. Mas Marina só queria uma coisa: ver Beethoven. Ela saiu do palco quase correndo. A porta do camarim se abriu e lá estava ele, a cauda abanando freneticamente, pulando de alegria. Marina se ajoelhou no chão e o abraçou com toda a força que tinha no corpo. Nós conseguimos, ela sussurrou no pelo dele, chorando e rindo ao mesmo tempo. Nós realmente conseguimos. O vídeo da apresentação de Marina viralizou nas redes sociais. Milhares de pessoas compartilharam suas próprias histórias de luta contra a ansiedade, depressão e pânico. Marina recebia mensagens diárias de agradecimento de desconhecidos, dizendo que sua história lhes deu esperança. Mas o mais especial foi o convite que veio do Abrigo Esperança. Queriam criar um programa novo, Segundas Chances, para incentivar adoções conscientes de animais com necessidades especiais, mostrando que o amor transforma, independente da imperfeição. Marina aceitou na hora. Ela começou a visitar o abrigo semanalmente, sempre levando Beethoven como embaixador oficial. Em uma dessas visitas, ela conheceu Amanda, uma jovem de 20 e poucos anos que também sofria de transtorno de pânico severo. Eu mal consigo cuidar de mim mesma, Amanda disse, os olhos cheios de lágrimas de frustração. Como eu vou cuidar de um cachorro? Marina pegou a mão dela com gentileza. Eu disse exatamente a mesma coisa há 2 anos. Mas sabe o que descobri? Cuidar dele me ensinou a cuidar de mim mesma. Nos dias em que eu não conseguia levantar da cama por mim, eu levantava por ele. E no processo, descobri que era muito mais forte do que imaginava. 3 semanas depois, Amanda adotou uma cachorrinha com apenas 3 patas chamada Luna. Ela mandou uma foto para Marina naquela mesma noite, as duas dormindo abraçadas no sofá. A mensagem dizia: pela primeira vez em meses, dormi a noite toda sem pesadelos. Porque ela precisava de mim, e eu percebi que também precisava dela. Obrigada por me mostrar que é possível. Marina mostrou a mensagem para Beethoven, que estava deitado ao seu lado. Olha só o que você começou,
ela disse, acariciando ele. Quantas vidas você está mudando só por existir? A vida de Marina havia mudado completamente nos últimos 2 anos. Ela voltou a tocar piano profissionalmente, dava palestras sobre saúde mental, ajudava no abrigo toda semana. Mas, acima de tudo, ela estava vivendo de verdade. Sua dor, seu sofrimento, sua luta, tudo isso agora tinha um significado. Estava ajudando outros a não se sentirem sozinhos em suas próprias batalhas. E tudo isso, toda essa transformação, é consequência de um amor de um anjo de 4 patas. Seu nome, Beethoven. 3 anos haviam se passado desde aquele dia no abrigo. Beethoven agora tinha por volta de 6 anos. Marina, aos 38, era irreconhecível da mulher que era antes. Numa tarde de sábado de primavera, eles estavam no parque favorito deles. Marina sentou-se debaixo de uma grande árvore florida e Beethoven deitou-se com a cabeça em sua perna, observando o mundo passar. Você sabe que mudou minha vida completamente, não sabe? Marina disse suavemente, acariciando a cabeça dele. Antes de você, eu estava apenas sobrevivendo, contando os dias com medo do próximo ataque de pânico. Você me ensinou a viver de verdade. Marina olhou ao redor. Crianças brincando, casais caminhando, vida acontecendo ao seu redor em toda a sua beleza imperfeita. E pela primeira vez em anos, ela não sentia medo nenhum. Ela fazia parte disso tudo. Eu achava que estava te salvando naquele dia. Ela continuou, sua voz emocionada. Mas a verdade é que você me salvou muito mais do que eu jamais salvei você. Você me deu propósito quando eu não tinha nenhum. Me deu coragem quando só sentia medo. Me mostrou que amor verdadeiro é presente, é leal, é comprometido mesmo nos piores dias. À noite, de volta em casa, Marina se sentou ao piano. Não para ensaiar, não por obrigação, apenas porque queria, porque tocar voltou a ser prazer puro. Beethoven, como sempre, se posicionou ao lado do piano, sua presença reconfortante e constante. Ela começou a tocar uma melodia que havia composto nos últimos meses, uma peça que nasceu de tudo que viveram juntos. Tinha começado apenas como uma experimentação, mas agora estava completa. Sabe, ela disse, parando de tocar por um momento e olhando para ele. Eu nunca havia batizado essa música, mas agora sei exatamente qual deve ser o nome dela. Ela voltou a tocar e dessa vez anunciou em voz alta. Sinfonia da Imperfeição Leal. Era uma melodia que começava melancólica, quase triste, mas gradualmente se transformava em algo lindo, esperançoso, cheio de vida e luz. Exatamente como a jornada deles dois. Quando terminou, Marina olhou para Beethoven. Ele a observava com aqueles olhos castanhos profundos que nunca a julgaram, que nunca a acharam fraca, que nunca desistiram dela. Eu te amo, ela disse simplesmente, com toda a verdade do seu coração. Você é meu melhor amigo, meu terapeuta emocional, meu guardião, minha inspiração. Você é literalmente tudo para mim. Naquele momento, Marina entendeu algo profundo que mudaria para sempre como ela via o amor. O amor verdadeiro não é sobre perfeição. Nunca foi. É sobre aceitar as imperfeições um do outro e amá-las também. É sobre lealdade incondicional. É sobre nunca desistir, mesmo quando tudo parece impossível. Marina e Beethoven eram a prova viva disso. Enquanto a noite caía suavemente sobre a cidade, eles se aconchegaram no sofá, como faziam todas as noites. Beethoven com a cabeça no colo dela, Marina acariciando suavemente suas orelhas. Obrigada. Marina sussurrou na quietude do apartamento. Por me escolher naquele dia no abrigo. Por me ensinar que é possível viver plenamente mesmo com nossas batalhas. Por me mostrar o que significa amor incondicional de verdade. Ela estava vivendo, realmente vivendo. Não apenas existindo, não apenas sobrevivendo mais um dia, vivendo com propósito, com alegria, com amor. E tudo isso graças a um cachorro vira-lata tricolor chamado Beethoven, que escolheu lutar ao lado dela todos os dias, porque no final,
A vida não é sobre estar perfeito, é sobre estar presente. É sobre amar apesar das imperfeições, das cicatrizes, das batalhas que carregamos. É sobre encontrar alguém que escolhe ficar, que escolhe amar, que escolhe você todos os dias, sem exceção, sem condições. Juntos, eles haviam criado algo mais bonito do que qualquer sinfonia já composta por qualquer maestro. Uma vida cheia de amor verdadeiro, de propósito real e de esperança inabalável. Se esta história tocou seu coração como tocou o meu, lembre-se, há milhares de Beethovens esperando em abrigos por todo o país, prontos para transformar a vida de alguém. Cachorros com epilepsia, com 3 patas, com medos, com cicatrizes, mas todos com uma capacidade infinita de amar. Às vezes, salvar alguém quebrado é exatamente o que precisamos para nos salvar também. Até a próxima história. E lembre-se, o amor verdadeiro não exige perfeição. Ele floresce justamente em nossas imperfeições.